Ninguém pode conhecer plenamente outro ser humano a não ser que o amemos. O Hannibal está... É por esse amor que vemos o potencial do nosso amado. Através desse amor, permitimos que nosso amado veja seu próprio potencial. apaixonado por mim. Ao expressar esse amor, o potencial do nosso amado se concretiza. Sim. Quando Hannibal deixou de ser uma série de terror e se tornou uma história de amor. E se eu disser que sempre foi um romance, até mesmo antes de ser? Começou como uma fascinação em como homens héteros interagem um com o outro de uma forma romântica, mas não sexual. Inicialmente, eu não queria mal interpretar os personagens de Thomas Harris, já que eles claramente têm interesses heterossexuais nos livros, mas aquela sexualidade se tornou muito mais fluida ao longo da série. Hill e Mads, os atores de Will e Hannibal, ajudaram a lançar o romance fora das páginas do roteiro e a transformar em algo em tela, através de ações e diálogos. O criador e showrunner da série disse que no começo não havia intenção de fazer a relação do Will e Hannibal ser um romance, mas que a química entre os atores criou um subtexto tão grande que não pôde mais ser ignorado. Recentemente eu li uma análise de Hannibal que, como a maioria das análises que eu vejo, me fez gostar ainda mais dessa série, mas essa vai além e reinterpreta tudo que a gente viu. Vale reforçar que o que eu vou trazer aqui nesse vídeo não é uma teoria, e sim uma análise. Uma fã fez as suas próprias interpretações da série e você pode ou não concordar, mas ela é baseada apenas em fatos vistos em tela e em entrevistas com o elenco e equipe criativa. The homoerotic tension between Will and Hannibal is crazy. But no one ever says, like, I think Hannibal's interest is a little gay. The love between Hannibal and Will has always been, you can feel it, but it's never been addressed, never been explained. That's what I like about Brian's writing. A análise da Catherine tem um conceito simples. Will e Hannibal têm formas muito distintas de demonstrar sentimentos, e através da interpretação dela, o que eu entendi é que, partindo dessa visão, toda a série, cada acontecimento, cada traição, morte e amizade, tudo acontece justamente pela diferença gritante entre como os dois percebem e demonstram amor. Mas vamos começar a nossa análise pelo Hannibal. Durante a série, ele admite ter sentido amor por apenas 2 pessoas na sua vida. O que sua irmã fez você sentir foi além da sua habilidade consciente de controlar ou predizer. Eu diria que o Will Graham fez você sentir não é diferente. Ah, o amor. Hannibal não tem vergonha de quem ele é. Salvo partes óbvias, ele demonstra quem é e o que sente frequentemente. Ele chora ao assistir uma apresentação de ópera, é o primeiro a se levantar para aplaudir, tem hobbies que muitas vezes são representados como femininos, como cozinhar e o seu cuidado impecável com as suas roupas. Ele literalmente desenha fanart e abertamente admira tudo que acredita merecer o seu elogio. Assim, Hannibal não tem problema em expressar o seu amor. Tendo amado a sua irmã quando era mais novo, mesmo que tenha acabado em tragédia com ele canibalizando quando ela foi morta, Hannibal é capaz de entender e reconhecer quando sente amor. Ao conhecer o Will, o seu interesse é imediato. E literalmente no episódio 2 ele já tá criando uma família com Will, através da Abigail, que é quando ele começa a plantar na mente do Will a ideia de que ela é a filha deles agora, e também a manipula para ver eles dois como seus pais. Isso demonstra que não apenas Hannibal percebeu seu interesse pelo Will logo de cara, mas que também agiu imediatamente em nome desse sentimento. Pela primeira vez em muito tempo, eu vejo uma possibilidade de amizade. Nessa fase, claro, ainda não era amor, mas o Hannibal não se questiona quanto a isso. Ele não para pra pensar o quanto é estranho querer uma família com um cara que ele acabou de conhecer, ou o risco que ele corre ao deixar alguém se aproximar demais. No final da primeira temporada e começo da segunda, o sentimento progride e só então Hannibal é pego de surpresa. Era seu plano que Will fosse preso, mas ele não esperava que fosse sentir tanto a falta de Will. Mesmo assim, ele não luta contra o sentimento, apenas se adapta a ele e o aceita. Durante a segunda temporada, ele continuamente faz gestos que, na sua visão, são românticos pro Will. Alguns gestos citados pela Catherine na sua análise foram: o Hannibal protege a Abigail para reunir ela com Will depois, compartilha partes de si mesmo que não faz com os outros, ele fala sobre a sua irmã Misha, as suas visões sobre morte e Deus, confessa que realmente se importava com a Abigail e é vulnerável. Ele desenterra o falso corpo da Freddie Lounds e faz uma escultura que é descrita pela Lana como feita para cortejar o Will, até desenhando fanart e soltando essa daqui para pegar os avisados. Aquiles desejava que todos os gregos morressem, para que ele e Patroclus pudessem conquistar Troia.
Ele tá disposto a abandonar toda a vida e reputação que criou com mais de 20 anos em Baltimore pra fugir com o Will, mesmo que ele acredite que a sua identidade tá segura, porque a do Will não tá. Fora essa cena que o Hannibal basicamente diz que os dois se amam. Um imago é uma imagem de uma pessoa amada, incrustada no inconsciente e carregada conosco por toda a nossa vida. Tenho uma concepção de você, como você tem uma concepção de mim. Nesse mesmo episódio, o Hannibal descobre que o Will tá mentindo pra ele sobre ter matado a Freddy e que planeja traí-lo. O Mads Mikkelsen, o ator do Hannibal, disse que acredita que o Hannibal realmente confiava no Will e acreditava que eles iriam ficar juntos, e que quando percebeu a traição, seu coração foi partido. Foi um ponto de virada. Até então, Hannibal era o homem que amava, mas depois disso, ele tava com raiva, porque foi enganado, pois estava cego pelo amor. Palavras do ator. Mesmo com a raiva, ele não consegue matar o Will. Quer dizer, ele é um médico. Se ele quisesse matá-lo de verdade, teria feito. Ele mata Abigail pra machucar o Will como foi machucado, mesmo que isso magoe também. Ele então foge pra Europa com a Bedelia, mas as coisas não funcionam como ele queria, porque ela não é o suficiente pra substituir o Will. Isso causa Hannibal a agir de maneira autodestrutiva. Ele mata Anthony, que é descrito como uma versão melhorada do Will, e o transforma num coração feito para o Will, um ato explícito de vulnerabilidade emocional. Mesmo depois de tudo, ele ainda não esconde os seus sentimentos, e numa conversa com Bedelia, admite que está apaixonado pelo Will. Como uma coisa semelhante a se apaixonar. Não se pode controlar por quem você se apaixona. Quando ele encontra Will novamente, as suas primeiras palavras são: se eu visse você todos os dias, pra sempre, Will, lembraria desse momento. Ele é um romântico. O flerte, o coração, o romance. Hannibal tem a sua própria maneira de demonstrar, mas ele não tem medo de agir em nome do amor. Mas você pode lembrar que o Hannibal ainda tenta matar o Will depois dessa, e isso poderia quebrar essa análise. Só que na verdade, não. Quando o Will puxa a faca, ainda nesse mesmo episódio, Hannibal considera isso outra traição. Esse é o momento que ele decide matar e canibalizar o Will, porque, como a Bedelia sabiamente apresentou antes... Mas a Misha não me traiu. Ela me influenciou a trair a mim mesmo, mas eu perdoei esta influência. Seu comportamento no passado é um indicador do comportamento no futuro. Só tem um jeito de você perdoar o Will. Eu tenho que comê-lo. Hannibal não matou a sua irmã, mas ele a canibalizou, e assim ele foi capaz de perdoá-la e seguir em frente. Como ele mesmo viu, fugir do Will não ajudou a superá-lo, na verdade o fez se tornar destrutivo. Agora ele vê que a única saída é fazer com Will o que ele fez com sua irmã, na esperança de conseguir dar fim à sua miséria. Mesmo assim, a sua determinação não é completa, e enquanto quer colocar um fim em tudo, ele tenta dar uma chance ao Will. A Catherine analisa o episódio 6 como Hannibal fazendo tudo da maneira mais demorada possível, porque sabia que a polícia estava vindo. Ele cuida da ferida do Will, depois espera o Jack chegar para então tentar abrir a cabeça do Will com aquela serra. Tudo muda quando eles são pegos por Mason Verger, que consegue ser um vilão ainda mais asqueroso que o serial killer canibal que deveria ser o vilão principal de tudo. E Hannibal tem que encarar o risco real de perder o Will e aceita que a esperança de uma vida com o Will é melhor que uma vida sem ele. Então Hannibal carrega o Will para longe do perigo, cuida dele e o espera acordar. Ele diz diretamente que o Will venceu e que agora Hannibal está à sua mercê. Seu palácio da memória está se formando, está cheio de coisas novas. Ele compartilha alguns cômodos com o meu, e eu descobri você lá, vitorioso. Ao ser rejeitado, mais uma vez, Hannibal se entrega, sacrificando sua liberdade na esperança de que algum dia Will voltaria para ele. A partir desse ponto, para Hannibal, tudo é sobre o Will. Ele arrisca sua vida ao concordar com o plano do Will sem nem saber o que era ou quão perigoso seria. Não existe amor maior do que dar a própria vida por um amigo. Ele está nos observando agora. Eu sei.
Hannibal sabe o que é amor e não tem medo dos seus sentimentos. Ele não sabe sempre a melhor forma de demonstrá-lo ao Will, mas sempre tenta. Por isso a gente tem confirmação verbal do seu amor algumas vezes na série. Ao contrário do Will, que até hoje muitos fãs questionam se ele realmente amava o Hannibal de volta ou não. Mas é aí que vem a genialidade dessa análise, sim, porque até agora foi só a base. A interpretação de Catherine de como o Will demonstra o seu amor é o que faz a sua percepção da série ser tão poderosa. Ao contrário do Hannibal, não há evidências de que Will já tenha amado alguém antes. Ele nunca conheceu a mãe, tinha um pai e foi uma criança solitária. Éramos pobres. Eu acompanhava meu pai dos portos de Biloxi e Greenville para os portos de Lagos, no Erie. Sempre o novato da escola, sempre o estranho. Sempre. Família é uma coisa muito estranha. É um terno mal ajustado. Eu nunca consegui me ajustar ao conceito. Comparado a Hannibal, Will parece não saber o que é amor. Desde o primeiro episódio da série, ele se isola por odiar quem ele realmente é. Ele entende que é diferente, que há escuridão dentro de si, mas ele tenta reprimir e negar esse fato sobre si mesmo. Ele é rude, nervoso e infeliz, mas assim como Hannibal, ele só entende a profundidade do quanto é solitário ao conhecê-lo. É a partir daí que ele começa a tentar formar relacionamentos com outras pessoas. A sua relação com a Lana é a mais digna de nota. Ele quer estar com ela porque precisa se sentir normal. Na maioria das vezes, ele só se lembra dela quando ela o procura primeiro. Ele a beija no momento em que se sente vulnerável, com medo de estar perdendo a sanidade. Quando Hannibal aponta isso, ele apenas acena com a cabeça, mas no roteiro ele iria verbalmente concordar. Eu me sinto instável. Por isso a beijou. Só uma muleta para se equilibrar. Ele não ama a Lana, ele quer usá-la para se sentir como uma pessoa comum e normal. Ele não se permite ser genuíno com ela como ele faz com Hannibal. Will confessa a Hannibal que gostou da sensação de matar Hobbs, o que o causa pânico. Hannibal o apoia e Will continua voltando para suas conversas. Ele discute sobre tudo que é importante com Hannibal, divulga partes de si que esconde dos outros. Pede que Hannibal cuide dos seus cachorros em sua ausência logo no episódio 4 da primeira temporada. Ele não tem outros amigos e já tá focado no Hannibal. Ele até mesmo aceita a ideia de ter uma família com Hannibal e Abigail, indo contra o que ele disse episódios antes sobre nunca ter entendido o conceito de família. Mas essa mudança de visão e sentimento não vem sem hesitação e reação por parte do Will. Quando ele compra um presente para Abigail e depois se arrepende, se questionando por isso, Hannibal pergunta: "Se sente paternal, Will?" E a reação do Will é instantaneamente defensiva. Você não? Hannibal apenas responde com sim e isso desarma o Will. É o grande contraste entre eles. Hannibal não tem medo de admitir os seus sentimentos enquanto Will sente vergonha deles e tenta escondê-los e evitá-los. Essa reação dele de esquivar a conversa sobre os seus sentimentos e tentar jogar de volta é recorrente. Você salvou a vida de Abigail Hobbs e também a deixou órfã. Isso vem com certas obrigações emocionais, fora transtornos de personalidade. Você esteve lá, também salvou a vida dela. Se sentiu obrigado? A primeira interação entre os dois, que pode ser vista como romântica por parte do Will, é no episódio 7 lá da primeira temporada, quando ele chega na casa de Hannibal com uma garrafa de vinho, mas o Hannibal tá dando um jantar para convidados. Ele até convida o Will para ficar, mas ele recusa pela sua natureza tímida e então diz: Tem um encontro com o estripador de Chesapeake. Ao longo da temporada, Will tem uma evolução com sua relação com seus próprios sentimentos. Ele percebe que quer ter uma família, tenta flertar com a Lana, mas está muito mais focado no Hannibal e na Abigail e até encoberta assassinato para proteger a sua nova família. Mas então, Hannibal o trai. Olá, Dr. Lecter. Na primeira metade do vídeo, pode parecer que Will era quem fez todas as traições, que era ele quem atrapalhava a relação, mas isso é porque a gente estava vendo tudo do ponto de vista do Hannibal. Então é sempre bom lembrar que o primeiro a cometer traição foi o próprio Hannibal ao culpar o Will pelos seus crimes e colocá-lo na cadeia. Um ponto que vale a pena ser mencionado e que eu verdadeiramente nunca havia notado antes de ler a análise da Catherine é que o Will não conhece de verdade a Abigail. Ele conversou poucas vezes com ela e na maior parte dessas vezes ela estava mentindo e enganando ele. Ele amava a ideia de quem a Abigail poderia ser para eles, que foi criada pelo Hannibal, não pela presença da Abigail. Foi o Hannibal que o forçou a confrontar a sua necessidade de amar e ser amado. De qualquer forma, essa traição joga Will numa espiral de escuridão, amargura e um novo nível de repressão emocional. Na segunda temporada, Will tá em conflito o tempo todo até o final. Ele admite ao Hannibal que ele o machucou, tenta matar ele através de outro serial killer, porque aquela cidade tá cheia deles, mas quando ele aceita que o Hannibal realmente quer tê-lo como amigo,
a sua atitude muda. Ele ainda tem raiva por Hannibal ter matado Abigail, mas admite que não consegue matá-lo, como vemos quando ele sai da cadeia e aponta uma arma para o Hannibal, mas não puxa o gatilho. Ele e Jack planejam manipular Hannibal para prendê-lo, e Will começa a sua manipulação mudando as suas roupas e se vestindo melhor, literalmente seduzindo o Hannibal desde a sua apresentação. Ele planeja usar as emoções para machucar o Hannibal como ele mesmo foi machucado, mas admite estar confuso quanto aos seus próprios sentimentos. Eu invejo seu ódio. Fica mais fácil quando você sabe o que sentir. Eu tentei matar o Dr. Lecter. E ele merecia? O que você acha? Eu não posso dizer o que eu acho. E nem eu. Durante o resto da temporada, ele mente e manipula ambos, Jack e Hannibal, porque nem ele mesmo sabe do lado de quem ele está. Você tem razão. Somos bem parecidos. Você é tão solitário quanto eu. E somos solitários, um sem o outro. Will aceita sua ligação com Hannibal e até mesmo dá voz a alguns dos pensamentos mais emotivos. Seu progresso é lento, mas existe. No episódio 11, Will tem um pesadelo com o corpo em chamas de Freddy numa cadeira de rodas, enquanto escuta seus próprios gritos. No contexto, isso mostra que Will se sente culpado por mentir para Hannibal. Quando Margot perde o bebê, Will fica furioso com Hannibal e fantasia matar ele. E a sua fantasia quase vira realidade quando Verger o captura, mas no último minuto, Will decide salvar Hannibal. E novamente, ele faz isso no último episódio da temporada, ao ligar e alertar Hannibal que Jack sabia sobre ele. Dessa vez, ao ver Hannibal, ele nem tenta apontar uma arma para ele, apenas pergunta por que ele não foi embora logo, e ao ser esfaqueado, não reage, como se aceitasse a punição pela sua traição. Então Will escolheu Hannibal ao invés de Abigail, por quem ele queria justiça, ao invés do seu bebê com a Margot, por quem ele queria vingança, e até mesmo de Jack e Alana, que eram os mais próximos de amigos que ele tinha. Depois da fuga de Hannibal, Will constrói um barco para ir atrás dele. Passa o seu tempo na cozinha do Hannibal, onde o término sangrento deles ocorreu, imaginando Abigail ali com ele. Quando Alana vai visitá-lo, ele a manda ir embora imediatamente. Tudo o que ele quer é lamentar a sua família perdida. Ainda, Hannibal é sua prioridade. Will imagina o seu mundo perfeito, onde ele e Hannibal juntos matam Jack, e quando ele pergunta por que Will avisou Hannibal, ele é indiferente ao responder honestamente. Eu não estava decidido quando liguei pra ele. Eu refleti enquanto o telefone tocava. Eu decidi quando ouvi a voz dele. Falei pra ele ir embora. Porque eu queria que ele fugisse. Porque ele era meu amigo. E porque eu queria fugir com ele. Essa é a primeira vez que ele chama Hannibal de amigo na frente de outra pessoa. Chilton, nesse mesmo episódio, chama as interações de Will e Hannibal de flirts, apontando numa direção romântica. Todo o episódio 2 da terceira temporada é dedicado ao amor do Will pelo Hannibal, enquanto ele discute isso consigo mesmo na forma de uma Abigail imaginária. Esse é outro detalhe sobre como Will não suporta expressar sentimentos. Ele não pensa sozinho como todo mundo. Ele não admite para si mesmo que ama o Hannibal. Então, ele imagina Abigail e conversa consigo mesmo através dela para tornar isso mais fácil. Mas os dois lados do diálogo são Will. Íamos embora todos juntos. Ele criou um lugar pra gente. Escuta. Porque mentiu pra ele. Ele te deu uma chance de voltar atrás e você continuou mentindo. Will fala sobre Hannibal o tempo todo com reverência. Você reza pra conseguir pegá-lo? Deveria rezar pra ele não te pegar. Ele se deita onde o coração que o Hannibal construiu pra ele estava, reconstruindo aquele momento e tentando se sentir próximo a ele. Eu me sinto mais perto do Hannibal aqui. Só Deus sabe onde eu estaria sem ele. Ele nos deixou o coração partido dele. Ele sente a nossa falta. Ele estava visivelmente tocado pelo presente de Hannibal, mas também é aqui que outro problema fica evidente: a insegurança de Will. Hannibal segue várias linhas de raciocínio por vez, sem se distrair de nenhuma. E uma das linhas é sempre uma diversão para ele. Ele brinca com a gente. Sempre. Seu medo de ficar sozinho novamente o faz desconfiar os sentimentos de Hannibal. A audiência sabe que o Hannibal não tem intenção de brincar com Will ao dá-lo esse presente, mas Will não confia facilmente. Mesmo assim, ele imagina como teria sido se todos tivessem fugido juntos. E se ninguém morresse? E se todos ficássemos juntos?
como era para ficarmos depois que ele servisse o cordeiro. Para onde teríamos ido? Para outro mundo? Quando o investigador aparece e diz que espera pegar Hannibal com a ajuda de Will, a sua resposta é simplesmente... Por que acha que eu quero pegá-lo? E depois ele ainda reforça. Você não sabe de que lado eu estou. E termina o episódio dizendo... Eu perdoo você. A atitude do Will muda, no entanto, quando ele conhece Teal na casa antiga do Hannibal. Ele fica mais amargo. Considerando como ele fica se comparando a ela, ele provavelmente a vê como alguém que Hannibal deveria ter amado, mas que abandonou facilmente. Will cria um paralelo entre eles dois e começa a questionar o amor de Hannibal. É quando ele volta a pensar sobre matar o Hannibal. Mesmo assim, ele diz... É que eu nunca me conheci tão bem quanto eu me conheço quando estou com ele. Ele admite a profundidade da sua ligação com Hannibal para outra pessoa e então faz um monumento da libélula com o corpo do assassino da Misha, um óbvio tributo ao Hannibal. A própria Teal, mesmo sem nunca ter visto os dois juntos, já pega a intenção de longe e diz que há meios de influência além da violência. E então ela beija o Will, basicamente dizendo que ele deveria beijar o Hannibal, mas Will não pega o recado e ela o joga para fora do trem. Você vai fugir com ele? Parte de mim sempre vai querer. Aqui, Will não tem mais medo das consequências, literalmente admitindo para um agente do FBI que parte dele sempre vai querer estar com o Hannibal e protegê-lo. Mas a insegurança do Will volta quando ele vê que Hannibal o substituiu por Bedelia, e ele demonstra isso na forma que a trata com desdém na terceira temporada. Você e eu já começamos a ofuscar. Estamos unidos. Estou curioso para saber se nós podemos sobreviver a uma separação. Will não apenas admite a ligação deles, mas a eleva ao status de almas gêmeas, dizendo que os dois são parte de um só. É a sua própria declaração de amor da sua forma. Mas o amor não impede ele de sentir raiva ou dor. Então, depois de todos os ciúmes que sentiu ao conhecer Teal e ver Bedelia, ele puxa a faca enquanto anda ao lado de Hannibal. Daí tem todo o desastre da cena da serra na mesa do jantar, e eles são levados para a fazenda Verger. Will tá exausto e pronto para se livrar de toda a bagunça e loucura e das suas repetidas tentativas de tender o Hannibal. Ele arranca parte da bochecha do desgraçado do cordel e olha para o Hannibal para receber a sua aprovação. Sempre fala no plural, nós, ao invés de eu. Você ajudou mesmo a nos achar. Ele ainda vê Hannibal e ele mesmo como um time, mas ainda tá magoado e com raiva. Por isso, depois de tudo, ele machuca Hannibal ao dizer que ele não compartilha o seu apetite. Aliás, aquela foi a forma mais elegante de terminar um relacionamento e ainda assim foi o término mais brutal que eu já vi. Sinto falta dos meus cachorros. Não vou sentir sua falta. Não vou procurar você. Eu não quero saber onde você está ou o que você faz. Eu não quero mais pensar em você. Quando Hannibal vai embora e Jack aparece, Will coloca de volta os seus óculos depois de muito tempo, externalizando como ele tá se escondendo novamente. Então se passam 3 anos. Will tá casado e adotou o filho da sua esposa, e todas as cenas deles mostram que eles não são exatamente uma família feliz ou unida. Na primeira cena, sua esposa e filho estão pescando, coisa que Will ama fazer e até já se imaginou ensinando a Abigail a pescar antes, mas ele não tá com eles, preferiu ficar sozinho em casa, mostrando como ele não os vê como família, como ele via Abigail e Hannibal. Will claramente não contou tudo sobre o seu passado pra Molly, ela não sabe a extensão da escuridão dentro dele. Ele nunca inicia contato físico com ela e não retorna quando ela diz que o ama. E é claro que, enquanto ele se importa com Walter, o garoto, não é no nível pessoal. Ele o chama de pai, mas Will não é paternal, é até distante em como lida com o menino. Eles são atacados pelo dragão vermelho a mando do Hannibal e Will fica furioso, mas não demonstra tanta preocupação com os dois. Will não precisa de Hannibal. Ele conseguiu fazer uma leitura muito precisa dos homicídios sozinho. Mesmo assim, ele demanda ver o seu amigo preso. Lá, ele até tenta se distanciar, chamando Hannibal de Dr. Lecter e insistindo em não ser pessoal, mas ele não consegue desviar o seu olhar de Hannibal e a distância profissional não demora muito pra cair. Hannibal, claro, tá muito magoado pelo Will ter achado uma outra família lá fora quando ele já tinha uma com o Hannibal. Então ele o alfineta sobre a sua escolha de esposa. Como você escolheu a sua?
Uma esposa e filho prontos para atender às suas necessidades. Will não responde, e nesse ponto sabemos que o seu silêncio é a sua forma de concordar relutantemente. Depois, Will recorre a Bedelia continuamente. Mesmo a odiando pelos seus filmes, ela é a única pessoa com quem ele pode falar abertamente sobre Hannibal. O criador da série se referiu a Will e Bedelia como os ex-ciumentos de Hannibal. Você é a noiva do Frankenstein. Nós dois fomos noivas dele. Minha relação com Hannibal não é tão passional quanto a sua. Você está aqui visitando uma paixão antiga. Sua esposa está ciente do quanto intimamente você e Hannibal se conhecem? Sua experiência ao lado de Hannibal é tão prejudicial. No entanto, é irresistível. Ela enfraquece sua habilidade de pensar racionalmente. E então Will finalmente entende que Hannibal o ama. Ele discute isso com Bedelia antes de tomar qualquer atitude. O Hannibal está apaixonado por mim. Se ele poderia sentir diariamente um desejo ardente por você e se saciar somente de te olhar. Sim. Mas você anseia por ele? Novamente Will fica em silêncio. Se a resposta fosse não, ele diria, mas ainda não consegue expressar emoções verbalmente. Quer dizer, ele só começou a se referir ao Hannibal como amigo no começo da última temporada. Admitir que o ama ainda não é algo que ele tá pronto pra fazer. Então ele consegue um pretexto pra tirar Hannibal da prisão e ao pedir pra ele, faz o seu joguinho de sedução. Sério, olha essa carinha safada. Não pode viver com ele. Não pode viver sem ele. É disso que se trata. E dessa vez, ele concorda. Acho que essa é a minha transformação. Você acabou de descobrir a religião. Não há nada mais perigoso do que isso. Anteriormente, na série, foi estabelecido que amor é Deus. Então, nesse contexto, ela tá dizendo que Will encontrou o amor. Depois disso, eles vão até a casa no precipício. E Will admite verbalmente que não pode matar Hannibal. Ele até tenta permitir que o dragão o mate, mas ele não consegue e entra na luta. Will protegendo Hannibal, Hannibal protegendo Will. Eles agem em sincronia para derrotar o dragão vermelho. E no fim, Will repete as palavras de Hannibal. Parece mesmo preto como a luz da lua. Não é a primeira vez que ele diz palavra por palavra algo que o Hannibal disse a ele antes. Nesse caso, anos antes. Ele se lembra de todas as conversas porque Hannibal é importante para ele. Na beira do precipício, Will finalmente aceita a verdade. Sabe, isso é o que eu sempre quis pra você, Will. Pra nós dois. Não a morte, não um assassinato, a parceria. After killing Francis Dolarhyde with Hannibal Lecter, he realizes this is exactly what Hannibal Lecter has wanted all along. He has wanted a partner in crime. And the sad truth of it all is Hannibal was right. Will did enjoy it. Will thought it was a beautiful, powerful thing. É maravilhoso. Maravilhoso. Não a morte, não o sangue sob a luz da lua, não tudo o que fizeram, mas terem feito isso juntos. É maravilhoso, ele diz, sobre finalmente não estar mais sozinho, sobre encontrar alguém que conheça cada parte de você e te aceite exatamente como é. Maravilhoso. E o que vem depois? O que eles atingiram ali, o que Will tá sentindo naquele momento é o ápice de tudo que já sentiu na sua vida. Nada nunca será tão grandioso e maravilhoso quanto isso. Então Will, nos braços de Hannibal, se inclina pra cair, pra deixar o destino decidir se eles devem continuar ou não, e Hannibal, concentrado demais em finalmente ter o Will com ele como quis desde o começo, sequer percebe o que tá acontecendo. Essa é a resposta do Will à pergunta da Bedelia. É o Will não só compreendendo, mas aceitando e abraçando seu amor por Hannibal. A cena pós-crédito que mostra a Bedelia sentada na mesa de jantar, sem uma perna e mais 2 lugares à mesa, mostra que agora os dois, que sobreviveram à queda como já foi confirmado pelo criador da série, estão em perfeita sintonia. A primeira temporada da série não é um romance. Hannigan como um casal sequer existia na mente dos idealizadores, mas o romance está tão intrínseco ao que a trama é como um todo que se tornou inevitável. Essa análise só faz mostrar que, em retrospecto, mesmo que não tenha sido escrita com essa intenção, podemos ver todas as ações e acontecimentos da série com uma direta relação ao amor e tudo que vem acompanhado dele. Estou sozinho nessa treva. Não está sozinho, Will. Eu estou bem aqui do seu lado.
Você gosta dessa análise? Pra mim, ela mudou muito a minha forma de interpretar tudo. Eu vou ter que rever a série uma 5ª vez pra poder ver o quanto tudo fica diferente sobre essa perspectiva. Deixa a sua opinião sobre a série nos comentários e, claro, se viu esse vídeo até aqui, se inscreve no canal. Eu fiz um outro vídeo sobre Hannibal analisando como a série manipula pra que a gente se torne cúmplice do Hannibal, tanto quanto o próprio Will se tornou. Eu vou deixar ele passando aqui na tela e eu te vejo lá.